Sim, alô, alô, gente querida, gente amada. O último capítulo dessa história belíssima já vai começar. Antes de eu dar início, quero agradecer demais a Eliane Gadelha Souza. Eliane, obrigado, ela mandou 12 ela mandou num pix aqui pro nosso canal. Eliane, meu amor, Eliane Gadelha Souza, a equipe te agradece, viu? Muito obrigado mesmo do fundo do coração. E quero também fazer um agradecimento especial para Luciana Egídio, que era nossa assinante e voltou a ser. Obrigado, viu, Luciana? A Pati, do sobrenome Farias, também voltou a ser. Sara Gabriele Lima, não era assinante e agora é. E o Ricardo Ferreira dos Santos, idem. Seja você também membro aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa. Abaixo do vídeo, todas as instruções da plataforma YouTube para que você seja membro. Então agora, vamos entrar na contagem regressiva. Comece comigo, vai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, começou. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, muita gente vai dizer ufa, ufa, ufa. Ô, Graciela, a tua história termina hoje. Que pena. Graciela, agora sou eu falando, o Paulinho Boa Pessoa. Eu lamento, porque eu estou apaixonado pela tua história. Mas vamos ao derradeiro capítulo, o último capítulo. Ela diz assim: ah, meu querido amigo, eu estava então em Portugal, mais precisamente numa aldeia chamada Miais, que fica ali pertinho de Aveiro. Era a cidade para a qual tínhamos ido. Cavalcante, meu companheiro, ele tinha Miais, parentes, e aquele dia não saiu comigo porque ele foi arrumar os apetrechos para a caça. Tem gente que não sabe, mas a caça é autorizada em Portugal, especialmente a partir do dia 1º de setembro até fevereiro. A caça lá é autorizada. E ele tinha feito exatamente isso. Então eu saí sozinha, caminhando ali pela aldeia, e eis que de repente, olha o cachorro São Bernardo com a coleira azul, olha o Pancho. Eu levei até um susto na hora, um arrepio, e eu estou apenas recordando para que a gente possa partir para o capítulo final, quando eu vi na frente da casa aquele movimento e alguém que gritou o nome Ana. Chamou-me a atenção. Não chamaria, talvez, se eu não tivesse visto o cachorro. Mas o cachorro tinha uma ligação bem estreita e espiritual comigo. Aí nós conversamos, eu e Ana. Ela acabou me convidando para eu entrar na casa. E durante a conversa, entre primas, uma amiga que estava presente, já lá na sala, eu questionando-a, devido ao meu sotaque é um portunhol, eu não tinha perdido ainda aquela coisa do espanhol com o português. Dizem até que fica charmoso. Eu acho até que sim. Ela percebeu. E nós começamos a conversa a partir daí. E então eu revelei a ela que eu era argentina, e por uma coincidência ela diz exatamente isso. Eu também nasci na Argentina e sou filha adotiva. Filha adotiva? E então eu descobri que ela era filha adotiva de um casal que já havia falecido. E quem havia levado a Ana até esse casal era o dono de um circo. E aí a coincidência era a deusidência. É assim que eu prefiro usar a expressão. Era demais. Eu passei a ter certeza de que a Ana que estava à minha frente era minha filha tão procurada. 29 anos de procura. 29 anos. Desde aquele ano até aquele instante, eu não havia tido qualquer informação dela. A única pista era que o próprio Morales, o dono do circo, me havia dito que o casal de portugueses havia voltado para a Europa e levado consigo a minha filha, a minha menina.
Então, eu estava diante da minha filha, sim ou não? Sim ou não? Tudo me leva a crer que sim. Então eu fiz a revelação do único jeito possível naquele instante. Eu olhei para ela, para Ana, e eu falei, com a voz trêmula, emocionada: Ana, eu nem sei como te falar isso. Mas por não ter como dizer, eu vou dizer do único jeito que sei. Ana, você é minha filha. Você é minha filha. Você é minha filha, a filha que eu não vejo desde o ano de 1969. A filha que eu não vejo desde quando você tinha 2 aninhos e foi levada de mim, praticamente arrancada dos meus braços. Morales era o nome dele, o dono do circo. Ele te levou por um casal de portugueses. Eu trabalhava no circo. Ele te levou para esse casal. E aí o que ele me disse, embora eu não tenha certeza da verdade, é que o casal tinha ido embora com você. Eu nunca entendi, Ana, o que na verdade aconteceu. Eu não sabia se o Análise havia te vendido, se havia te doado. Mas de qualquer forma, tudo que ele fez por conta própria, sem a minha participação e muito menos sem a minha autorização, Ana. Mas você é minha filha. Você não me taxe de louca. Não me taxe de louca. Você é minha filha. Você... Não me olhe assim, Ana. Eu sei que você está assustada. A sua amiga está assustada. As suas primas também. Por favor, não me olhe assim. Eu sei quando as pessoas estão olhando para uma pessoa louca, porque eu estive internada com você num hospício. Um hospício que pegou fogo. Eu fugi de lá com você, pequenininha nos braços, e fomos para esse circo do qual eu estou falando, cujo nome do circo era Circo dos Horrores, porque eu havia ficado totalmente deformada devido à doença que havia me acometido em verdade. Você é minha filha, Ana. Eu estou afirmando que você é minha filha. Foi um choque. Foi um choque para todos. Foi um choque para mim, obviamente que foi. Mas foi também um choque muito grande para ela. As primas dela ali presentes. A amiga dela ali presente. A Maria do Céu. A Maria do Céu era minha netinha. A filha da Ana, a Maria do Céu. Todos se olhavam sem acreditar. No início, eu acho que eu fui vista, lógico, como doida, louca. Mas eu já estava habituada com isso. Eu convivi com eles. Eu estive no meio deles. E de louco, todo mundo tem um pouco. É verdade ou não é? Todo mundo tem um pouco. Mas aos poucos eu fui sendo acreditada. As datas batiam. Ela tinha 31 anos, agora sim, prestes a completar 32. Sua filha, Maria do Céu, tinha 7 anos. Sei que muita gente imagina que naquela hora houve uma explosão de abraços. Foi o que aconteceu? Uma explosão de abraços? Não foi bem assim, não. E nem poderia ter sido. Houve a necessidade de uma adaptação aos sentimentos. A gente se adapta aos sentimentos. A gente se adapta. O ser humano se adapta a tudo. E aos sentimentos especialmente. E esses sentimentos eram tão fortes naquele momento que extrapolavam tudo que se possa imaginar. Era um choque para Ana. Lógico, passou de fato pela cabeça dela. Será que realmente eu estou diante da minha mãe? Será?
Essa mulher praticamente brasileira, mas com leve sotaque espanhol, de fato será minha mãe? Lamentavelmente, nem os pais adotivos ela tinha mais para ela questionar, para ela perguntar, para que eles confirmassem ou negassem toda a história. O que ajudou muito foi que o Antônio, o marido de Ana, naquele momento chegou de Aveiro. Era lá em Aveiro que ele trabalhava, mas naquele dia ele resolveu vir na hora do almoço para casa. Trazia consigo umas compras da cidade maior. Ele era um homem jovem, apenas 39 anos, mas calmo, tranquilo, ponderado. E ele ajudou a nos acalmar. Aos poucos ele foi organizando a nossa conversa e colocando devidamente os pingos nos is. Foi ele que reafirmou o que já tinha afirmado eu. Ana, fazendo aqui as contas enquanto vocês falavam, pela minha habilidade de comerciante, você sabe que eu faço contas com rapidez. Não há dúvida. Não há dúvida, Ana. É Graciela, sua Graça? Sim, Graciela é sua mãe, Ana. E pode estar certa, Ana. Foi um anjo que a trouxe de tão longe à porta da nossa casa, à porta da nossa residência. Sim, havia sido mesmo um anjo. O cachorro da coleira azul. Bom, agora sim houve a explosão de emoção, de abraços. Eu e Ana trocamos o nosso primeiro abraço. E que abraço foi aquele? Tão cheio de sentimento, tão cheio de verdade. Era uma chorando no ombro da outra, e eu a chamando de minha filha, e ela me chamando de mãe. Ela me chamando de mãe. Houve a explosão de sentimento, de abraço, de afago, de cabelo. Ana, estava no sangue. O sangue tinha um ímã que nos atraía. Estava no sangue. Eu acabei ficando por lá. Não conseguia comer nada do que foi colocado à mesa. Foram muito gentis comigo, não sabiam o que fazer para me agradar. Eu apenas tomava água. E depois dei um gole numa caneca de vinho, como dizia o meu genro, o Antônio. Daí a pouco, passado um tempo, obviamente, mas daí a pouco chegou o Cavalcante. O Cavalcante, ele chegou à minha procura. Ele tinha, como eu disse, saído com parentes e amigos naquela manhã à procura de material para caça. A caça em Portugal é autorizada a partir de 1º de setembro e vai até o inverno. Foi por isso que eu saí sozinha caminhando naquele dia. Hoje sei que tudo isso fazia parte do meu destino. Era uma combinação com o divino que eu caminhasse naquele dia até encontrar o cachorro, Pancho. Cavalcante, meu companheiro, fica feliz com as notícias. Se emociona também. Bem, não havia quem não se emocionasse. Era o reencontro de uma mãe e sua amada filha, tanto tempo depois, para ser precisa, 29 anos e 2 meses depois do seu sumiço. E essa descoberta mudou de novo a minha vida. Eu agora não conseguia mais me separar da minha filha. Precisamos ir embora, me dizia o Cavalcante. Eu não posso deixar minha filha, Cavalcante, agora. Ele, numa gentileza e carinho por mim, permitiu que eu ficasse em Portugal. Cavalcante voltou de lá sem mim. Eu simplesmente não conseguia mais me apartar de Ana, nem da minha neta, Maria do Céu, e o meu genro que me tratava tão bem. Até que, 3 meses depois, o Cavalcante veio me buscar, mas com a promessa
que meses depois a minha filha viria me visitar no Brasil, em São Conrado, Rio de Janeiro, que era onde nós vivíamos. Mas a minha história iria ainda se completar. 5 anos depois deste reencontro, observem bem, 5 anos depois desse reencontro, Cavalcante, ele que era da Marinha, já na reserva, praticando o mergulho, que era uma coisa que ele amava, e ele aprendeu lá. Cavalcante sofreu uma parada cardiorrespiratória, ainda submerso nas águas do mar da Guanabara. Quando retirado foi, não houve o que ser feito. Cavalcante estava morto. Sofri demais com esse golpe. Minha filha não pôde vir de Portugal, embora gostasse demais de Cavalcante. Então eu participei do velório do meu companheiro, com familiares, Miguel, Miguel, aquele que queria jogar o saquinho de pipoca em mim no circo. Miguel e sua esposa estavam ali presente comigo. Passou a ser o Miguel um grande esteio na minha vida. Ele estava comigo lá no cemitério. Cavalcante foi sepultado no cemitério de São João Batista, Rio de Janeiro. E depois do sepultamento, Miguel me chamou para eu ir embora. Mas eu pedi a ele que eu queria ficar um momento sozinha. Ele respeitosamente fez o que eu pedia, se retirando com a sua mulher, e ficaram me esperando no portão combinado. Eu fiquei diante do túmulo da sepultura de Cavalcante, fazendo minhas orações finais, pedindo a Deus que eu recebesse no melhor da sua morada. Ele fora tão importante para mim. O Cavalcante foi uma figura fundamental na minha história. Eu não poderia ter vivido tudo que eu vivi, não fosse o Cavalcante. Eu estava terminando as minhas orações, olhos fechados. E quando eu abri os olhos, eu não acreditei no que eu vi. Cachorro. O São Bernardo, o da coleira azul, o Pâncio novamente com a sua coleira azul. E eu já sabia que não era simplesmente um cachorro, eu sabia que se tratava de um anjo. Era o que o Pancho havia se transformado para mim na minha vida, e o cachorro queria que eu seguisse mais uma vez. E dessa vez eu não fiz de arrogada e nem perdi tempo. Simplesmente caminhei atrás de Pancho até que vi que ele parou diante de um túmulo. E quando eu me aproximei do local, Pancho sumiu. Eu sabia que isso iria acontecer. Era assim que sempre acontecia. Mas fiquei atenta olhando o túmulo. Ali havia algum mistério. Algumas fotos, umas 6 nomes, data do nascimento, data da morte. E de repente eu quase caí das pernas quando eu vi naquele túmulo a foto de Olga. Sim, vocês se lembram de Olga? A filha de Nelida e Pablo? Mas era exatamente a mesma foto que eu tinha visto no álbum de fotografias da família. Olga! E ao lado dela, na foto, o cachorro. O Pâncio. O São Bernardo com a sua coleira azul, na foto. O mais impressionante é que era a mesma foto que eu tinha visto no álbum. Obviamente que não a única foto dela com a família eu vi lá, mas aquela foto foi marcante demais, pois aquela foto havia sido reproduzida. Ela tinha uma cópia consigo e ela estava no túmulo da Olga. Apanhei todas as informações, fui até o portão que me aguardava ali justamente o irmão dela, o Miguel,
o irmão dela era o Miguel. O trouxe com a esposa para que vissem também. Passamos na administração do cemitério e tudo se confirma. Ali havia sido sepultada Olga. Quando eu e Miguel tivemos a certeza do que aconteceu, avisamos os pais dele lá na Argentina, Dona Nelida e seu Pablo. E eles vieram da Argentina ao Rio de Janeiro e fomos juntos ao cemitério São João Batista para essa visita. E de lá, o contato com o marido de Olga. Sim, havia um marido dela. A história era aquela. Por incrível que pareça, Olga fugiu com o Lautaro da Argentina. O nome do marido dela, Lautaro. Fugiram. Ela fugiu com ele, porque ele era um homem casado por lá. Lautaro, ele era casado lá na Argentina. À época, ele não tinha como sair daquele casamento. E eles vieram, os dois, direto para o Rio de Janeiro. Olga trouxe consigo o seu inseparável cachorro Pancho. Só que, menos de um ano depois de estarem no Rio de Janeiro, ela fora vítima de um acidente. Laudário dirigia seu Buick na Via Dutra quando ele bateu na traseira de um caminhão. Lamentavelmente, nesse acidente, a Olga morreu na hora. Mas não morreu sozinha. Morreram ela e Pancho, o cachorro, que estava na sua companhia. Eles eram inseparáveis. Laudário sofreu traumatismo craniano, ficou dias em coma. E como sequela, sofreu uma terrível perda de memória. Sofreu uma forte amnésia. E jamais, devido a isso, pôde avisar quem quer que fosse. Olga foi sepultada no túmulo de um tio dele. Mas agora o mistério chegava ao fim. Dona Nelida e seu Pablo finalmente sabiam que fim tiveram a amada Olga e Pancho, o cachorro da família. Ficaram sabendo de tudo. As coisas estavam se encaixando. 3 anos após esse novo episódio da minha vida, foi a vez de Dona Nelida fazer contato comigo. Foi ela que fez o contato comigo agora. Ela estava lá na Argentina. Ela agora estava morando em Buenos Aires. Ela e o marido viviam num bairro de San Telmo, na capital. E tinham conhecido por lá um senhor. E esse senhor que eles conheceram lá em San Telmo, lá em Buenos Aires, o nome dele era Germán. Germán? Sim. E o pai dele havia sido funcionário do governo federal da Argentina. Não se assuste. Era o mesmo Germán. Era o mesmo Germán. O primeiro grande amor da minha vida. E o pai da minha filha. Ele se encontrava separado da mulher e, conversando com o seu Pablo, contou a história dele justamente para o seu Pablo. É que o Germán agora era dono de uma adega de vinhos lá em San Telmo e o senhor Pablo era cliente. Quando Dona Nelida soube de quem ele era, ficou louca e fez contato comigo e marcou uma ida minha para a Argentina. Ela queria promover o nosso reencontro. Ela preparou então um jantar em sua casa. E eu fui. Mas já que emoção pouco é bobagem. Exatamente nesse momento, a minha filha Ana estava em passeio na minha casa no Rio de Janeiro. Tinha vindo de Portugal. Então, a Ana foi comigo para a Argentina. E nesse dia eu não sei como resistiu o coração de um homem chamado Germán. E o meu coração. Quando ele chegou à casa de Dona Nelida, a Dona Nelida escondeu a mim
e a minha filha. Ficamos na antessala e ela anunciou: Germán, é uma honra recebê-lo nesse jantar em minha casa. Mas eu tenho gente para lhe apresentar. São duas mulheres, Germán. Uma delas, inclusive, faz parte da minha vida, como se fosse minha filha. E a outra, eu até considero agora neta. E a outra eu deixarei para que lhe seja apresentado por ela. Então, Germán, se prepare. Que entrem Graciela e Ana. Graciela? Ana? Germán ficou pasmado. Para ele eu estava morta. A mãe dele lhe havia dito que eu tinha morrido no incêndio do hospício. Não dá nem para dizer que tenha sido uma mentira dela. Eu fiquei como desaparecida por muito tempo. Então, para ele, era como que se eu renascesse ali naquele momento na frente dele. Ele me reconheceu. Você tá muito bonita, Graciela. Tal qual eu a conheci quando você tinha 14 anos de idade. E eu o questionei. E você sabe quem é essa moça aqui? Linda, Germán. Essa sim. Essa é linda. E se parece comigo quando eu tinha 14 anos. Você sabe quem é essa moça linda? E ele me disse o óbvio: não sei. Então ele disse: Germán, essa é a nossa filha. Essa é a nossa filha, Germán. Foi muito forte. Esse reencontro foi muito forte, indescritível. Foi tudo muito especial. Não foi exatamente naquele momento, mas a partir daquele momento, reatamos, eu e Germán. De novo, o processo da amizade. Depois de uma ida, ele foi comigo a Portugal visitar Amiais, a aldeia onde morava nossa filha. E nós ficamos encantados com o lugar. O meu genro, Antônio, arrumou um cantinho para nós por lá. É exatamente o que vocês estão pensando. Eu e Germán nos reencontramos. E ficamos e estamos juntos. A lamentar a morte de Dona Nelida e a morte do Sr. Pablo. Morreram por causa natural. Mas eu tenho ainda todo carinho e apreço pelo Miguel e sua esposa. Tenho muito amor por todos eles. E hoje eu sou uma mulher feliz. Nem eu acredito. Tudo que eu passei. Que eu fui atração no Circo dos Horrores. Que eu fazia parte da última sessão do circo, quando os defeituosos desfilavam. Não éramos aplaudidos, mas apopados, com vaias, com gargalhadas e com objetos que nos eram jogados. Às vezes um pirulito,
Eu preferia saquinho de pipoca, era mais leve. Mas hoje, eu entendi perfeitamente o que Deus queria de mim. Que eu chegasse até aqui para poder te contar essa história. E quem sabe ao narrá-la, eu leve uma mensagem para você. Viu, minha amiga? Você que está desesperada por algum motivo. A minha palavra do dia para você é: acalme o seu coração. Coloque assim a mão no teu peito e diga: acalme o coração no meu peito. Não perca a esperança. Não perca a fé, porque Deus sempre manda um anjo nas nossas vidas. O meu anjo era Pâncio, um cachorro São Bernardo de coleira azul, que só nesse reencontro, que foi o mais importante, ele não esteve presente. Exatamente porque estaria presente em todos os meus sonhos a partir desse dia. Essa é a minha história e eu espero merecer de você muitos comentários a partir de agora. Everything